A segunda temporada de Eu Nunca chegou ao fim e, como sempre, deixou a gente muito curioso pra saber o que vai acontecer na terceira. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Ei pessoal, beleza? Eu sou a Luana e eu queria dizer que o final da segunda temporada de Eu Nunca foi sim muito fofo, mas também foi meio agridoce. Porque eu não sei vocês, mas assim, eu shippava muito mais ela com o Ben do que com o Paxton. Então, pelo menos pra mim, assim, obviamente eu achei muito legal e muito fofo o final dessa temporada, porém, eu queria tanto que ela ficasse com o Ben, porque fica nítido que eles combinam muito mais do que ela com o Paxton, sabe? Mas enfim, vamos lá falar sobre o que pode rolar aí numa terceira temporada. Uma das coisas que ficou em aberto e provavelmente vai ter um conflito sobre isso na terceira temporada é o relacionamento da mãe da Dev com o Dr. Jackson. Que inclusive eu achei muito legal que eles fizeram meio que um espelhamento ali do relacionamento dos dois, com mais ou menos a relação que a Dev tem com o Ben. Que eles são meio que inimigos e não se gostam ali no começo, mas depois eles veem o quanto eles têm em comum. Porém, como a gente sabe, o pai da Dev, ele morreu há pouco tempo e ela ainda sofre por causa disso e a mãe dela também. Porém, né, a mãe dela tá seguindo em frente e ela não aceita isso muito bem. A gente vê ali nessa segunda temporada que rola meio que uma briga entre ela e a mãe dela. Na verdade, não uma briga, né? Mas a Dev meio que quer ali começar uma discussão sobre isso. E obviamente isso acontece, né? Porque ela ainda sente falta do pai dela, porque toda a vida dela ela só viu os pais juntos. Então ver a mãe dela com outro cara impactou muito nela. E a mãe dela também acabou mentindo, né? Falando que não tinha nada acontecendo entre os dois e tudo mais. Mas eu acredito que na terceira temporada isso vai ser resolvido. E isso vai servir pra aproximar ainda mais as duas. Porque como a gente sabe, elas nunca foram muito próximas, né? A Dev era mais próxima do pai. Então, apesar de acontecer um conflito ali pra elas resolverem isso, eu acredito que vai aproximar ainda mais as duas. Fora que o Dr. Jackson também é, tipo, muito gente boa e eu acredito que ele se daria muito bem com a Dev. Então seria legal ver essa relação ali entre eles, né? Tanto do relacionamento da mãe dela com ele, quanto da Dev com ele. E inclusive já poderia ter um personagem novo, uma pista aí de um novo personagem que poderia participar na terceira temporada, que é o filho do Dr. Jackson, porque como a gente sabe, ele também é um pai solteiro. E eles até citam, né, se eu não me engano, o nome do filho dele, que eu não me lembro qual é. E isso poderia ser meio que uma pista aí de que ele vai aparecer na próxima temporada de Eu Nunca. Uma outra trama secundária que a gente tem é a Kamala e o Prashant. Porque aparentemente, né, ela não quer muito se casar com ele. Na verdade, ela nem queria isso, porque lá na primeira temporada ela tinha um outro namorado que ninguém sabia. E ela acaba largando esse namorado dela pra casar com o Prashant, pra agradar a família dela, que é indiana e tudo mais. E apesar dos dois se darem bem, né, eles formam um casal muito bonitinho, mas assim, dá pra ver que ela não gosta tanto dele quanto ele gosta dela. Até porque ela acaba fugindo do pedido de casamento e vai encontrar o professor da Dev, que com certeza vai rolar alguma coisa entre os dois na terceira temporada, porque ficou muito claro que ela não quer se casar com o Prashant. E isso também pode ser alguma coisa cultural, né? Porque ela fala pra Dev que ela não sabe se o Prashant é o cara certo pra ela por causa dos conselhos que ele dá pra ela passar por aqueles problemas no novo trabalho dela. E por ser indiano, eles veem as mulheres mais submissas. E aí ele fala pra ela ficar na boa e só obedecer a galera ali, e ela não gosta muito disso. Então pode ser que seja isso também. Mas eu acho que assim, com certeza ela não vai casar com ele e provavelmente vai ter um interesse no professor da Dev. E falando em interesse amoroso, a principal trama da próxima temporada, né? A dessa foi meio que um triângulo amoroso entre o Paxton, o Ben e a Dev. E na próxima vai ser praticamente um quarteto amoroso, porque a gente tem o Paxton e a Dev, e o Ben e a Anissa. Então com certeza vão ter muitos conflitos entre eles, porque apesar do Ben ter escolhido, né, digamos assim, a Anissa, na verdade ele só ficou com ela porque ele achava que a Dev gostava do Paxton. Mas quando a Eleanor contou pra ele que na verdade ele era a primeira opção da Dev, que ela não queria ficar com o Paxton, deu pra ver que ele pensou tipo assim, putz, fiz uma cagada,
errada, né? Eu não devia ter ficado com a Anissa. E mesmo antes dele saber, né, que a Dev gostava mesmo dele, ele já tinha interesse em ficar com ela mesmo ali, né, com a Anissa. E dá pra ver que ele e a Dev têm mesmo muita química juntos. E agora que ele sabe dessa informação, eu acho muito difícil de ele continuar com a Anissa, né, do relacionamento dos dois dar certo na próxima temporada. Porque se ele já queria ficar com a Dev mesmo achando que ela rejeitava ele, imagina agora que ele sabe que ela realmente gostava dele, sabe? E apesar de eu querer ver ele com a Dev, né, juntos, por um outro lado eu meio que fico com uma dó do Paxton, porque ele evoluiu muito e um dos motivos de ele ter evoluído, né, além dele mesmo ali querer entrar numa faculdade, foi por causa da Dev também. Inclusive ele foi o personagem que mais evoluiu nessa temporada, porque na primeira a gente só achava ele um cara bonitão que era bom nos esportes, né? Que é o típico estereótipo ali de garoto americano das séries, que é popular e tal. Mas não, ele mostrou que ele é muito mais do que isso. Inclusive eu achei muito legal que quem narrou esse episódio dele foi a Gigi Hadid, que é uma modelo bem famosa. E até ela fala que pessoas bonitas, né, geralmente a gente não vê além da beleza delas. Ou seja, combinou muito ela narrar o episódio do Paxton. Eu achei muito da hora isso. Então a gente teve toda essa evolução do Paxton em partes por causa da Dev. E imagina se, tipo, do nada ela ficar com o Ben de novo. Com certeza ele vai ficar muito mal. Fora a Anissa também. Então, assim, é um conflito muito complicado de se resolver nessa próxima temporada. Porque a gente tem a Dev e a Anissa, que são amigas. E a Dev também é a melhor amiga do Ben. E agora ela tá namorando o Paxton. Então, tipo assim, vai ser um negócio muito legal de assistir. Mas também bem complicado pra eles resolverem de uma forma que fique bom pra todos os personagens, e com certeza não vai ser bom pra todos eles. Mas eu acredito que o intuito dos roteiristas ali é deixar a Dev com o Ben, já tá bem claro isso. Até porque senão a série teria acabado nessa temporada, né? Ela ficou com o Paxton e beleza. Mas eles colocaram aquela deixa ali de deixar o Ben descobrir que ele realmente era o interesse da Dev pra rolar todo esse conflito aí na próxima temporada. E nessa próxima temporada eu quero muito ver também mais da personagem da Anissa, que foi muito legal eles terem introduzido ela nessa temporada. E eu também quero ver a evolução da amizade das duas, né, da Dev e da Anissa. Ou seja, tem muita coisa pra resolver na próxima temporada. Eu acredito que vai ser muito, muito legal. Essa segunda já foi melhor que a primeira, o que é muito difícil de acontecer em série, geralmente só vai decaindo. E não, essa temporada foi muito melhor que a primeira. E eu espero que continue assim pra terceira ser melhor que essa. E a gente ter uma história muito legal pra assistir. Inclusive, comenta aqui se você shippa a Dev com o Paxton ou com o Ben. E já sabe, né, se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like aí embaixo pra mim trazer mais vídeos sobre essa série. E também, se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui nessa bolinha pra se inscrever e não perder mais nenhum vídeo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje e até mais!